Salve, salve! Aqui quem fala é Manuel Cabral. Hoje vamos dar continuidade a um conteúdo de notação científica, especificamente potenciação. Por quê? Porque ele é muito relacionado com a parte de notação científica. Então é de grande importância esse conhecimento extra a mais, beleza? Então vamos lá? Primeiramente, definindo o que é potenciação. Potenciação é um tipo de operação matemática que tem como finalidade facilitar a realização de cálculos e as simplificações de expressões através de propriedades exclusivas a este procedimento, na qual todos os fatores são números reais. Todos os fatores são números reais. De forma geral, a potenciação é expressa da seguinte forma, onde A elevado a um expoente n, que é igual a A vezes quantos A's tiver multiplicando, que no caso é a quantidade de n. Então, o A ele é chamado de base, o n de expoente e todo o valor é chamado então de potência. Onde o A ele é um número real e n um número natural durante o procedimento. Um exemplo aqui de procedimento quanto a isso. Quando o expoente for no caso 2, nós teremos A vezes A com n igual a 2. Se n for igual a 3, teremos A vezes A vezes A. O n, no caso, igual a 3. E assim sucessivamente. Se fosse 5, 6, 7, quantas vezes fosse, era a mesma sequência de A's. Beleza? Então, no geral, a potenciação é uma forma simplificada de se escrever a multiplicação de um número por ele mesmo repetidamente quantas vezes for solicitado para o caso em questão. Para o caso aqui, então, nós vamos ter base 3, expoente 6. Vamos ter uma potência 6, 3 consecutivos. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Total de 6 vezes. Se for com base 2, expoente 4, ficaremos então igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para 9, a mesma coisa, repetido aqui do 3 elevado a 6, certo? Agora, um grande cuidado que nós devemos tomar é com os sinais durante esse procedimento. Como assim? Para um número negativo elevado ao expoente par, fica ele positivo. Exemplo. Vamos supor que nós tenha o menos 5 aqui, elevado ao quadrado. Ao nós multiplicarmos essa base aqui, menos 5 vezes menos 5, vai ser igual a 25, positivo. Por quê? Menos com menos é mais, beleza? Aquela propriedadezinha da matemática, tudo bem? Aqui, nós pegamos um outro caso, onde colocamos o menos 3, elevado ao expoente 4, onde será menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ao multiplicarmos todos esses elementos, vai dar então 81. Por quê? Porque menos com menos é mais com menos é menos e menos com menos é mais. Beleza? Na multiplicação, temos essa propriedade aqui, tanto na multiplicação quanto na divisão. Beleza? E para um número negativo elevado ao expoente ímpar, permanece negativo. Exemplos. Menos 2 elevado a 5. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 2 e menos 2. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais e mais com menos, menos. Beleza? A mesma coisa aqui para o 7 e assim sucessivamente. Agora vamos falar sobre as propriedades da potenciação. No total, ele possui 9 propriedades importantes, com as quais é possível resolver quase todos os problemas envolvendo os tipos de aplicações das propriedades. Como assim? Vamos ver exemplo por exemplo. O primeiro exemplo que nós temos é quando o elemento tiver o expoente, no caso, 0.
Em todos os casos em que o expoente de uma potência for igual a zero, independente de qual seja o valor de sua base, o resultado dessa potência será igual a 1. Sempre será igual a 1. Um exemplo aqui, a elevado a zero, igual a 1. Se aqui fosse 10 elevado a zero, seria igual a 1. E no caso geral, sendo a pertencente ao conjunto dos números reais, com a diferente de zero, certo? A tem que ser diferente de zero, porque se a for zero, ele dá uma impropriedade, uma indeterminação. Então, o a tem que ser diferente de zero para que isso ocorra. Qualquer coisa elevado a zero é igual a 1, beleza? Um exemplo aqui, 7 elevado a zero igual a 1. 99999, fiz vários 9 aqui para vocês verem que independe da quantidade do valor, elevado a zero é igual a 1, beleza? Agora vamos para a segunda propriedade, que é o expoente unitário. Quando o expoente é unitário, todas as vezes em que ele for igual a 1, independente do valor de sua base, o resultado dessa potência será sempre igual ao valor da base. Dessa forma geral, A pertence ao conjunto dos números reais com A diferente de zero. O que é que eu quero dizer? Se A for elevado ao expoente 1, a base, a potência, sempre vai ser igual ao próprio valor em questão. Como assim? Em um caso geral, sendo que A pertence ao conjunto, como já falado, a gente vai ter 9 elevado a 1, o próprio 9. 1.200 elevado a 1, o próprio valor de 1.200. E assim sucessivamente. Com qualquer valor utilizado, se for elevado a 1, o valor será esse mesmo. Para o terceiro passo, que é quando a base é uma base unitária. Por que é que isso ocorre, Manuel? Com uma base unitária, todas as vezes em que a base de sua potência for 1, independente do valor do seu expoente, o resultado dessa potência sempre será igual a 1. Como assim, Emanuel? O que é que você está querendo falar com isso? Se 1 elevado a n sempre vai ser igual a 1, independente do valor que esteja aqui em n. Porque a base é 1, o expoente n, então o valor sempre vai ser 1. Exemplos aqui, 1 elevado a 100. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 100 vezes. Mas não vai influir em nada, pois 1 elevado a 100 é igual ao próprio 1 mesmo. 1 elevado a 20 igual a 1 e assim sucessivamente. Agora para a quarta propriedade, que é para expoentes negativos. Como assim, Emanuel? Quando temos um expoente negativo, seu sinal poderá ser invertido, mas com uma condição, desde que a base da potência seja invertida também. Assim, caso A pertença aos números reais e n seja pertencente aos números naturais e diferente de zero, nós teremos então o quê? Teremos o seguinte procedimento, que A elevado a menos n vai ser, como não temos valor aqui, vamos supor, estipular que aqui nós tenhamos o número 1 dividindo aqui embaixo. Então, para que isso ocorra, nós vamos precisar fazer o quê? Aqui faz o seguinte, é como se fizesse o seguinte, pegasse esse valor aqui, A sobre 1, aqui está menos n, então se nós fizermos isso aqui, ó, A sobre 1 elevado a menos n, isso aqui mudou alguma coisa? Não mudou. Então, para nós mudarmos esse sinal aqui, nós precisamos fazer então a inversão. 1 sobre A elevado então a n, como foi feito aqui. Só que 1 sobre n, 1 elevado a n, é o próprio 1 mesmo, como a gente já viu na propriedade anterior. Então, fica aqui o caso em questão. Exemplo disso é que 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a expoente 2. E para 999 também utiliza a mesma ideia. Dando continuidade ainda aos expoentes negativos, precisamos ter cuidado com os sinais. Como assim, Emanuel?
Para um caso em que o dividendo é diferente de 1, dividendo, no caso, é o valor que fica em cima da divisão. Quando a gente fazemos a divisão, não é assim, não é isso? 5 sobre 8. Então, o dividendo é esse termo aqui. Aqui é o dividendo, beleza? Então, com isso, o que é que nós fazemos para essa... O que é que a gente vamos fazer, então, para esse caso em questão? Fazer apenas a inversão do valor e, com isso, modificar o sinal. Se aqui nós temos menos 2, o que é que a gente vai fazer? Inverter esses dois termos e fazer a retirada do sinal, a troca de sinal. E para um segundo caso, em que temos somente uma potência negativa no denominador, este termo se transforma em um numerador ao trocar o sinal da potência. Como assim? Se nós temos aqui, esse daqui é para o caso geral, não é isso? Mas se ao invés de 1 aqui, nós tenhamos o número 5, certo? Então, o que é que vai ser feito? Vamos exemplificar. 1 sobre 5 elevado a menos 2. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos multiplicar o valor aqui como se tivesse um 1 aqui, imaginário, certo? 1 vezes o elemento que está embaixo. Ele vai subir, inverter o sinal do expoente. Como assim? Vamos para esse segundo caso, que é um segundo caso mais prático de explicação. Nós temos aqui um número diferente de 1, né? No caso, o 4, e o 3 elevado a menos 8. Quando nós vamos fazer a mudança do sinal, né? Trocar o sinal da potência, para nós trocarmos esse sinal aqui, para deixar o elemento positivo, vamos precisar fazer o quê? Ele está dividindo aqui, vai subir multiplicando, onde será 4 vezes 3 elevado a 8. Agora indo então para a quinta propriedade, produtos de potência da mesma base. Então, o que é isso? O resultado do produto entre duas potências de bases iguais será uma terceira potência, na qual ocorre a conservação da base, a base se conserva, e vamos então somar os valores dos expoentes. Então, se nós chamarmos a base de A, e ela pertence ao conjunto dos números reais, M e N, que a gente vamos chamar dos expoentes, pertence ao conjunto dos números naturais. Então, teremos o quê? Teremos que A elevado a N vezes A elevado a M, teremos o quê? Uma terceira potência, como foi falado aqui, com a base igual às demais e somado então os expoentes dessas bases, beleza? Então, uma verificação para um caso com mais de dois termos. Se nós tivéssemos, quantos termos nós tivéssemos? Nós íamos conservar a base e somar todos os termos. Quantos termos nós tivéssemos? Se tivesse 100 termos, iríamos somar os 100 termos, beleza? Para os casos gerais. Nós temos o que? X elevado à terceira vezes x elevado à segunda. O que é que acontece? Vamos ter aqui os três termos de x, x vezes x vezes x, não é isso? Por quê? Porque x elevado à terceira é 3 vezes o múltiplo x. Então, vezes x elevado a 2, x vezes x. Se nós observarmos, x vezes x vezes x vezes x vezes x são, no caso, 5x. Por isso, então, que o expoente é 5. Pronto, para esse segundo caso aqui, nós teremos 4, 7, que é 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, vezes esse segundo termo aqui, que é 7 vezes 7, totalizando, então, 7 elevado à sexta. A mesma coisa aqui para mais termos, como eu havia falado, que dá igual a 3 elevado a 12. Agora vamos para a sexta propriedade, divisão de potências da mesma base. Como assim? Na divisão de potência da mesma base, vamos continuar conservando a base para obter o terceiro termo e com o expoente fazer a diferença entre elas, entre as potências, sendo que A pertence ao conjunto dos números reais e os expoentes pertencem ao conjunto dos números naturais.
com A sempre diferente de zero. Vamos ter o seguinte procedimento. A sobre N dividido, então, a elevado a M igual a N menos M. Os expoentes é N menos M. Exemplo prático disso, se nós tivéssemos aqui 2 elevado a 8 e 2 elevado a terceira, dividindo um termo por outro, nós vamos ter o quê? Vamos ter o seguinte, 8 vezes o número 2 e 3 vezes o número 2. Então, ao nós cortarmos 2 com 2, 2 com 2 e 2 com 2, ficaremos então com quantos termos? 5 termos, não é isso? Então, por isso aqui que está igual a 5 termos. Então, fica 2 elevado a quinta. Beleza? Sabendo disso, com este exemplo, podemos então verificar que a propriedade em cima em questão está correta, que 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a terceira será igual a 2 elevado a 8 menos 3. Tudo isso aqui fica igual a 2 elevado então a quanto? A 5. 8 menos 3, 5. Beleza? Agora, indo para a sétima propriedade, potência de potência. O que é isso, Emanuel? Está sendo redundante? Falando potência de potência? Não, é quando nós temos na base uma potência e a outra elevando ela novamente. Para isso, vamos fazer simplesmente o seguinte, multiplicar os expoentes e conservamos a base da mesma forma. Assim, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e diferente de zero, os demais múltiplos também pertencerão ao conjunto dos números naturais, tendo que aqui nós temos uma potência. Se nós observarmos, aqui temos também uma outra potência. Por isso, então, potência de potência. A elevado a N elevado a M. Tudo isso aqui vai ser igual a A elevado a N vezes M. Como assim? Vamos exemplificar então. Se nós temos 3 elevado à quarta elevado à segunda. Primeira coisa que vamos fazer vai ser distribuir esse primeiro termo de dentro. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 elevado então à segunda. A segunda não é duas vezes o termo de dentro, o termo da base, não é isso? Então nós vamos ter o quê? Pegamos o primeiro termo e o segundo termo. Quando nós multiplicarmos então todos esses termos, teremos aqui uma sequência de 8 3. Então, 3 à oitava. Com isso, então, conseguimos observar que a propriedade em questão aqui é válida também. Então, se nós tivéssemos mais termos multiplicando potência sobre potência, potência sobre potência, faria a mesma coisa. Iríamos multiplicar todas as potências que estão nos expoentes, certo? Todos os expoentes iriam fazer a multiplicação. Indo agora para a oitava propriedade, que é a potência com base fracionária. O que é que acontece? Nesse caso, um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Dessa forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferente de zero, e o expoente pertence ao conjunto dos números naturais, nós teremos o seguinte procedimento. Aqui, para essa situação, nós teremos, no caso, duas situações, uma para a multiplicação e uma outra para a divisão. Para o caso da multiplicação, nós teremos que A vezes B com N elevado como expoente, nós teremos uma distribuição onde vai ser A elevado a N vezes B elevado a N, beleza? E para a divisão, nós teremos o seguinte passo. Teremos a mesma coisa e vamos distribuir nos dois elementos em questão, nas duas bases, na base A e na base B, vamos distribuir o expoente N, beleza? Agora, só que para este caso, o mesmo também pode ser representado de forma de fração, que será a última propriedade que vamos ver neste momento.
Mas antes disso, galera, se tiverem alguma dúvida, se quiserem mais alguma informação, qualquer pergunta que tenha a ser feita, pode inserir aí no comentário, que assim que possível vamos tentar respondê-los. Se vocês também gostarem do vídeo aí, taca o dedo aí no joinha e se inscreve aí no nosso canal. Indo agora para o último caso, a última propriedade, que é potência com expoente racional. Como assim? Ou expoente fracionário também, como algumas pessoas costumam chamar. Caso uma potência apresente base A e expoente m sobre n, ela poderá ser reescrita em formato de raiz enésima de m. Assim teremos então A sobre m elevado a n, onde n fica na base superior da raiz e m vai estar sendo o expoente de A, beleza? Como assim, Emanuel? Toda vez, galera, que nós temos uma raiz quadrada, que geralmente é o mais comum, de observarmos, 9, se nós observarmos aqui, toda vez, este caso aqui, ele terá o quê? Ele será o seguinte, 9 elevado a 1 sobre 2. É a mesma coisa que nós temos aqui. Por que 1 sobre 2, Emanuel? É como se o 9 aqui estivesse sendo elevado aqui a 1 e aqui nós tivéssemos um elemento 2. Beleza? Que no caso, nunca é representado aqui, mas, digamos assim, este valor existe. Igual o 1 também nunca é representado em cima como expoente de nenhum elemento. Beleza? A não ser que seja para fazer as contas. Então, Emanuel, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: por que uma raiz? O que é que ocorre com uma raiz? Uma raiz, nós temos o seguinte passo. Temos aqui 9. 9 é quanto? 9 não é igual a 3 vezes 3? Não é isso? Elevado a 1 sobre 2. Se nós pegarmos aqui 3 vezes 3, a gente já viu anteriormente. 3 vezes 3 é o quê? É igual a 3 elevado a 2. Não é isso? Vimos também uma outra propriedade, que era a potência de potência, não é isso? Então, se nós sabemos da potência de potência, temos essa propriedade em mente, vamos ter o quê? Igual a 3, potência de potência, vai ser 2 vezes 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é quanto? Vai ser igual a 3 elevado a 1. Por quê, Manuel? 3 elevado a 1. 2 corta 2, fica só o expoente 1. Por isso, então, que é uma raiz quadrada, porque é quanto os expoentes nós temos aqui para fracionar e deixar ela de forma direta, beleza? Então, aqui uma propriedade referente a isso. Aqui nós temos 36, como eu falei, né? Elevado a 1 sobre 2. Ao transformarmos ela numa raiz, teremos o seguinte procedimento, né? Se nós fizermos o passo a passo aqui, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, por esse motivo, então, que nós temos a raiz de 36, que é igual a 6. Para esse caso aqui, nós temos o quê? 3 com expoente 6 sobre 3, onde esse expoente aqui vai estar elevado a 6 e esse outro expoente vai estar como complemento da raiz. Vai ser, no caso, uma raiz cúbica. Beleza? Então, 3 elevado a 6 dá igual a 729. E 729... Por hoje, então, galera, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.